Glória seja dada a Deus, toda honra seja dada a Jesus, que a graça e a paz desse Deus esteja com você. Graças damos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui para juntos ouvirmos a Sua palavra. Deixe uma mensagem ao seu coração. Aqui nós continuaremos no capítulo 14 do livro de João. Já fizemos 3 vídeos passados. Se você não viu, corre para ver, para que você receba a palavra de Deus. E hoje nós finalizaremos o capítulo 14 com o último vídeo. Assim foi feito para que não ficasse extenso e pudéssemos participar de todo o capítulo. Hoje nós leremos do versículo 25 em diante. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse isso, disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas, e para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou, levantai-vos, vamos-nos daqui. Glória a Deus por essa palavra. Aqui Jesus, continuando o seu discurso, ele diz: tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Depois da partida de Jesus, os discípulos lembraram das palavras de Jesus que ele disse, que vos farei lembrar de todas as coisas. Então, não é diferente conosco hoje. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Jesus enviou em seu nome o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo conosco. Ele está aí conosco. Ele nos ensina. Quantas coisas a gente aprende com o Espírito Santo, que ele vai nos moldando, vai nos ensinando, e a gente vai se purificando, se transformando a cada dia. Às vezes a obra é tão completada na vida da gente que a gente fica assim, meu Deus, como pode? Olha outrora o que eu fazia, ou como eu era, e hoje é totalmente transformado através do Espírito Santo. O Espírito Santo tem nos feito lembrar de muitas coisas que a gente precisa mudar. Aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Então hoje nós conhecemos o Consolador que Deus enviou, que Jesus enviou para nos ensinar todas as coisas. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ali Jesus deixou a sua paz com os discípulos, porque ele sabia o que passaria e que os discípulos iriam se assustar, iriam ficar atemorizados. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não turbe o seu coração, nem se atemorize. Então, Jesus tem a paz para nos dar todos os dias. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Isso aqui é uma promessa, irmãos, que Deus disse. Vou e venho para vós. Glória a Deus. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Se analisarmos essa palavra, no
versículo 7, tá escrito assim: Se vós me conhecesseis a mim, conhecerias ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aqui foi quando Jesus estava esclarecendo para Filipe que ele era o próprio Pai. Que Filipe perguntou: há quanto tempo estou convosco? Filipe perguntou: mostra-nos o Pai. Jesus disse: há quanto tempo estou convosco? Não tendes visto? Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Se a gente parar para analisar a palavra, a gente pode perceber e sentir que às vezes é confuso, mas não é. A palavra de Deus não é incoerente, a palavra de Deus não pode ser incoerente. Ouviste que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aqui Jesus se refere como se houvesse uma outra pessoa, mas ele havia acabado de confessar para Filipe que ele era o próprio Pai. Então a palavra de Deus não pode ser incoerente. Ali estava aquele filho enviado por Deus. Não significava que havia outro ali. Jesus, ele era o próprio Deus. Ele estava ali em carne. Ele foi enviado em carne. Ele era o próprio Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é Deus. Então ali estava encarnado o próprio Deus. Eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então Jesus ali estava ensinando os discípulos, abrindo a mente deles para que quando acontecesse ali a sua morte de cruz, eles se lembrassem que ele já ali estava, já havia falado: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim, mas e para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-vos daqui. Jesus estava ali se declarando que ele fazia como o Pai o mandou. Jesus, ele foi um enviado. Ele estava ali, o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus preenche céu e terra. Então ali estava o seu filho enviado. Não significa que ali havia outro. Se houvesse outro, ele não teria dito para Filipe: há quanto tempo eu estou convosco? Ele se declarou que ele era o próprio Pai. Por que os discípulos, quando foram batizar, chegaram e fizeram os primeiros batismos em nome de Jesus? Porque lhes fora revelado que ele era o próprio Pai. Quando ele diz: ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali os discípulos entenderam que Jesus era o próprio Pai, porque ele havia se declarado para Filipe que ele era o próprio Pai. O Filho, ele estava ali como filho. Jesus era o Filho de Deus. Jesus foi aquele que foi profetizado por Isaías que viria aquele menino, aquele filho. O Filho se nos deu. E o Espírito Santo, quando ele diz: eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome. Qual dúvida que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o próprio Deus? É Jesus? Esse capítulo aqui nos manifesta a unicidade de Deus. Porque às vezes lemos em outras partes que também pode parecer confuso. Existe 2, existe 3 deuses. Não, existe um único Deus manifestado em 3, como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. Vocês conseguiram entender? Quem seguiu comigo os 3 vídeos atrás, conseguiu entender que Jesus, ele é o próprio Deus? Ele falou para Filipe que ele era o Pai. Há quanto tempo eu estou convosco que não tendes me conhecido? Quando Filipe interrogou: mostra-nos o Pai, tu falas tanto do Pai? E ele diz: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco que não tendes me conhecido? Glória a Deus por essa verdade. Aqui Jesus estava como filho e ele se declarou como Pai.
E aqui ele disse no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, se ele se declarou como Pai, quem era o Espírito Santo? O próprio Jesus. Jesus é Deus, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então não há, irmãos, como nós nos desviarmos dessa palavra. O batismo, ele é em nome de Jesus. Os discípulos entenderam, Pedro ali cheio do Espírito Santo, ele batizou em nome de Jesus. Jesus disse, ide. O que Jesus disse? Ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse em nome. Está no singular, ele não disse no plural em nomes. Não pode ser incoerente. Ele disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se fossem três, ele teria dito em nomes. Ele diz em nome do Pai. Os discípulos entenderam, sabiam, porque eles tinha lhe sido revelado e manifestado que ele era o próprio Pai, que ele era o Filho, estava ali em Jesus, na pessoa de Jesus, e ele era o próprio Espírito Santo, que ele enviaria o Consolador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai, se ele era o próprio Pai, enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E estamos aí, o Espírito Santo está a ensinar todas as coisas. Que nós possamos ser abertos os olhos espirituais para compreendermos a palavra de Deus e não sermos enganados, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Então nós precisamos estar ligados na palavra de Deus, obedientes a ela e crer que existe um único Deus. Quando nós invocamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não invocamos o nome de Jesus, a gente não foi selado com o nome de Jesus. Então precisamos ser selados com o nome de Jesus, porque foi uma ordem que Deus nos deu. Que assim o Senhor Jesus te abençoe, continue meditando a palavra de Deus. Agradeço você que me acompanhou nesses 4 vídeos. Que o Senhor Jesus te abençoe, abra o teu entendimento cada dia mais. Abra o nosso entendimento, porque nós não somos donos da sabedoria. A palavra de Deus, ela se renova cada dia, ela é nova cada dia, ela nos faz cada dia um vaso novo na presença de Deus. E que nós sejamos transformados por Deus, nós deixemos o Espírito Santo nos transformar, nós deixamos a graça de Deus nos transformar cada dia e sermos um vaso novo na presença de Deus. E às vezes para ser esse vaso novo não é fácil. Precisamos ser moldados quando a gente canta, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quando cantamos essa passagem, a gente não sabe o valor do que a gente está pedindo. Então, quando Deus está quebrando e fazendo o vaso novo, né? Deus está descendo o chicote, a gente fica, ai Jesus, por quê? Por quê? Mas a gente pede para ser um vaso novo. Então Jesus quebra o vaso, quebra o barro, amassa de novo, faz uma nova massa. Então a gente passa pelo processo. Então que nos deixemos passar por este processo, que o Espírito Santo nos molde, nos faça um vaso novo, porque o nosso desejo é encontrar com esse Deus que virá para nos buscar, pois é a sua promessa que ele disse aqui para nós, que ele voltará para nos buscar. Se nós soubéssemos o que ele estava dizendo, a gente se alegraria, porque ele voltará para nos buscar. Então vamos nos alegrar na esperança da glória, na esperança de um dia morarmos para sempre com o Senhor, porque aqui tudo é passageiro, tudo passa muito rápido e a gente não leva nada, a gente só leva a nossa salvação ou a nossa condenação. Aqui determina a nossa eternidade. Então, que nós possamos buscar a presença de Deus cada dia, numa vida de temor e santificação, que possa prevalecer na nossa vida a vontade do Senhor e não a nossa. Quantas vezes a nossa vontade que a gente quer que prevaleça, mas não, que a gente renuncie, que a gente tenha força para renunciar aquilo que é a nossa vontade. E que seja na nossa vida feita a vontade de Deus. Às vezes aquilo que Deus quer para nós não é o que a gente quer, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então vamos buscar a vontade de Deus, porque ela nos conduzirá à salvação, ela nos conduzirá à vida eterna
e é o que mais nós almejamos. O servo de Deus, o que ele mais almeja é ser salvo, é ser achado em Cristo Jesus naquele último dia. De que vale a vida sem Deus? Não vale nada. Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê a graça e a paz. Em nome de Jesus, amém.